Boa tarde. Estamos aqui para poder falar sobre o processo da educação para as mídias em relação ao processo de democratização dos meios de comunicação. Eu e Juliano vamos tratar desse assunto agora. Juliano, qual a proposta do tema e de que maneira a mídia se insere no contexto escolar? A mídia se insere no contexto escolar como uma nova perspectiva de trabalho no qual nós temos o advento público, que tem trazido às escolas uma gama de funcionalidades através de computadores, notebooks, de data shows e outros elementos que fazem parte desse conjunto midiático, no qual nós trabalhamos com ele, nós temos a oportunidade de na escola trabalhar com ele, mas de alguma forma, ou de uma forma menos democrática, ela é utilizada dentro da própria escola. Seja por falta do próprio professor, que não tem condições de trabalhar esses elementos, de trazer uma proposta nova, diferenciada, o uso da internet através dos celulares, dos smartphones. Isso tem sido e se tornado um desafio dentro da escola e da sala de aula. Então, fazer com que estes elementos, com que esse hardware, com que esse software, com que esse equipamento possa ser utilizado no dia a dia da sala de aula é o grande desafio. Na verdade, ele é utilizado em alguns momentos, em algumas horas, em alguns poucos instantes dentro de uma perspectiva de sala de aula. Na verdade, ele deveria, assim como foi citado nos textos orientadores da disciplina, ele deveria ser utilizado como hoje é utilizado o livro, como é utilizado uma caneta, como é utilizado qualquer outro recurso, inclusive o giz e o quadro. Ninguém percebe que ele está sendo usado, mas ele está ali. É uma tecnologia da qual tem que fazer parte no contexto geral da escola, democraticamente. E não em alguns momentos, em alguns eventos, em algumas situações diferentes, em que um professor ou outro cisma de passar um vídeo, alguma coisa. Não é dessa forma. A democratização tem que atingir a todos de forma indistinta. Então, em seu ponto de vista, o que é educação para as mídias? A educação para as mídias é exatamente o que nós buscamos em termos da democratização. É saber utilizar este contexto midiático, esse equipamento do qual nós estamos, por exemplo, aqui utilizando ele, de uma forma cotidiana, natural. A educação para a mídia, muito mais do que se ter o smartphone, é saber suas funcionalidades, saber de que maneira nós trabalharemos com ele e como ele pode ser um elemento facilitador na minha vida. Muito mais do que uma questão de status, de ter um smartphone de última geração, muito mais do que poder ter um smartphone ou um notebook ou um tablet hoje, é ter uma funcionalidade para ele. Uma funcionalidade educacional, uma funcionalidade profissional e de que maneira nós utilizamos ele. É esse que é o grande contexto. Então, nessa democratização das mídias, não estaria ligada a uma construção ideológica de determinados setores do grupo político, por exemplo? Com certeza. A gente não pode fugir da questão ideológica. A questão ideológica, ela perpassa por todos os governos e todo mundo quer ganhar os frutos, os louros da vitória, de que foi este ou aquele governo que de alguma forma instituiu ou instalou essa contribuição dentro da escola. Todos os governos vêm investindo e dizendo, inclusive a própria presidenta disse em seu discurso agora de posse, que colocou como slogan Brasil, Pátria Educadora. E isso é um slogan ideológico. Há uma ideologia por trás. Agora, democratizar o ensino e democratizar as mídias para a educação é o grande desafio. Ideologia sempre vai existir, desse ou daquele governo. O que nós precisamos é saber separar o que é a ideologia e o que é efetivamente a democracia e a democratização dos meios de comunicação e, em especial, das mídias dentro da educação. Seria necessário, então, um controle externo de informações midiáticas de modo de torná-las acessíveis a todos? Sim.
o controle externo, ele é de alguma forma necessário. Contrariamente ao que é muitas das vezes veiculado pela televisão, pelos veículos de comunicação como um todo, não é uma censura. Não é censura. Não saia da mídia. Não é censura. A censura, ela busca um controle da informação. Não é isso. Nós buscamos um controle da democratização da informação. Nós precisamos democratizar. Nós precisamos democratizar o acesso a essa informação, que muitas vezes fica restrita a um veículo de comunicação, a determinado grupo televisivo, que mantém ou que detém determinada parcela de controle da televisão, do rádio e da informação como um todo, e ela não chega aqui. Aí sim a questão da ideologia. Qual ideologia que está presente nesse ou naquele grupo jornalístico, ou nesse ou naquela conglomerado de empresas que detêm parcela dessa informação. Isso sim nos preocupa. Agora, quando a gente fala de um controle externo para a democratização da informação, há o discurso da censura, da liberdade de imprensa, e em nenhum momento isso passa por esse controle. O controle externo é exatamente para que a informação chegue com qualidade, sem desvios ideológicos no meio do caminho. E esse espaço-tempo se caracteriza em relação às mídias? Como que você vê? Na verdade, a mídia hoje, essa que a gente vê, a internet em especial, ela trouxe uma nova perspectiva em relação a tempo e espaço. Na verdade, a partir do momento que a gente postar esse vídeo na rede social, que ele for para o YouTube, ele perde o tempo, ele perde o espaço. Porque uma pessoa que quiser acessar esse vídeo, que estiver lá no Japão, do outro lado do mundo, ele vai acessar. Ele vai acessá-lo lá e verá ele lá como se ele tivesse sido feito aqui agora. Então é essa distância que deixou de existir com o advento da internet, com o advento dessas mídias hoje. Hoje eu posso reter essa mídia com um pendrive, o antigo disquete, que na verdade ele não foi superado, mas ele evoluiu para o pendrive, né? Assim como o lápis evoluiu para a caneta de pena para a caneta esferográfica, e hoje nós temos uma quantidade de recursos, e essas tecnologias não deixaram de existir. Elas não deixaram de ter importância delas, tanto histórico como temporais. O que acontece é que essa relação de espaço-tempo, em se tratando das atuais mídias, elas deixam de existir, uma vez que em qualquer lugar, em qualquer tempo, eu posso acessar hoje, eu posso acessar amanhã e posso acessar a qualquer tempo uma coisa, um vídeo, um filme, e qualquer dado, elemento midiático que foi produzido há uma década, há 2 décadas, que foi produzido no século passado. E assistir e tirar dele informações importantes para hoje. Então é por isso e é desta forma que esse tempo e espaço ele deixa de existir com a questão da mídia. Então, para a democratização das mídias se caracteriza exatamente de que maneira? A democratização das mídias, ela se caracteriza quando eu tenho o acesso a essa mídia, quando eu tenho acesso a essa informação, quando eu posso utilizá-la de uma maneira responsável, é claro, mas que eu possa ter acesso a ela, eu posso chegar a ela, manipulá-la, trazê-la de uma forma elementar, de uma forma básica para determinado grupo, ou de uma forma mais elaborada, mais teorizada para outro determinado setor. O que não acontecia há um tempo atrás. Há um tempo atrás nós tínhamos uma informação
em livro, e que se eu não tivesse o livro, eu não teria acesso. Basta ver a nossa juventude que tinha que comprar uma enciclopédia Barça e tê-la em casa. Né? Quer dizer, se você não tivesse essa enciclopédia, você não faria pesquisas, você não chegaria e não teria acesso à informação. Ao contrário, hoje, essa democratização se caracteriza exatamente pelo acesso, pela facilidade de acesso. Todo mundo hoje tem um smartphone, todo mundo tem um acesso à internet, ou grande parte do público tem esse acesso, ou meios de acessá-lo de uma forma mais rápida, de uma forma praticamente que instantânea. Então é dessa forma que se caracteriza, através da facilidade do acesso que nós temos hoje. E qual a função real dessa democratização das mídias na educação? E qual o papel do educador nesse processo? Primeiramente, a função da democratização das mídias na educação é, primeiro, uma questão crítica, da qual eu possa ter acesso a essa informação, mas ter a capacidade de análise. E aí a função do professor. Não basta somente passar um vídeo, um filme de determinado período histórico, um filme científico, se eu não tenho a condição de criticidade desta informação. Se eu não tenho a condição de saber em que momento que ela foi colocada, com qual contexto que ela foi criada, por quem ela foi feita. Então, o que acontece hoje, muitas das vezes, é uma pesquisa pela pesquisa. É aquilo que a gente chama de Ctrl+C, Ctrl+V. Cola-se e copia. Tem-se acesso à informação, mas você não tem acesso a uma informação de qualidade. Então, se você pede ao aluno para que ele faça uma pesquisa, que ele busque no Google, que ele busque num outro veículo, né, no Wikipedia ou num determinado site específico, ele tem que ter a capacidade de ler, entender e ser crítico desta informação. Porque senão, não basta, o professor perde a função e ele não... E a função do professor não se perderá nunca, a partir do momento em que ele se vê como meio e não como fim. O professor é meio para que o aluno adquira e consiga a informação de qualidade, a educação de qualidade. Se ele se coloca como fim, aí a informação está nele. Ele é o detentor do saber. E esse detentor do saber já foi há algum tempo deixado de lado, já está ultrapassado. O professor, ele é o mediador, ele é o meio e, portanto, ele tem que ter e dar ao aluno a capacidade crítica da informação e da democratização da informação. Agora, para a gente fechar, as suas considerações finais e pensando na televisão. Na verdade, a televisão ela é um veículo maravilhoso. Ela, com certeza, é a principal invenção midiática do século XX. E será ainda, por longo tempo, utilizado e amplamente utilizado. Assim como eu acredito também que a internet seja a grande invenção do final do século passado, logo após a televisão. Então nós temos o rádio lá no final do século XIX, século XVIII, XIX, e nós temos a televisão no século XX e ao final do século XX já a internet transpondo essas barreiras, encurtando esses espaços temporais dos quais nós estamos aqui discutindo nessa disciplina de TV e vídeo. A televisão não perde sua função social porque ela democratiza a informação. O que acontece com a democratização da informação da televisão é de que forma que ela chega, quais os setores ideológicos, políticos que estão sendo favorecidos por ela. Então, aí a gente vê o grande papel da internet, das mídias alternativas, porque elas nos trazem informações em tempo real, elas têm a capacidade da discussão desta informação e da crítica que envolve ela. E muitas das vezes a televisão ela nos entra dentro de casa, ela nos traz uma informação no qual nós tomamos como verdadeira. Seria como aquilo que Platão diversas vezes fala, né, no mito da caverna. A gente vê uma imagem refletida e a toma como verdadeira. Na verdade, nós precisamos perder essas amarras e buscar, dentro de uma nova perspectiva de mídia e desse processo midiático,
uma capacidade intelectual, de crítica, de elaboração, de absorção de um conteúdo mais democrático. Muito obrigada.